Obrigado, Bruno. Obrigado à organização do evento. Realmente é um prazer estar aqui com duas feras, o Edward e a Fernanda, para a gente discutir o que está acontecendo no mundo, qual será o alimento do futuro, como que essa transformação dos sistemas alimentares está vindo para a sociedade, muito dirigida pelo perfil do novo consumidor, né, muito preocupado com saúde e meio ambiente. Então eu vou começar aqui o bate-papo com eles, fazendo uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, você que é expert em nutrição, o que você está vendo para o futuro de novas tendências no mercado de nutrição, tirando as fake news, dizendo a realidade do que nós temos aí no mercado? Muito obrigado pela sua participação, Fernanda. Bom, boa tarde a todos. Fico honrada de estar aqui participando com vocês nesse evento. Agradeço super o convite, né? E, Paulo, esse é um tema muito desafiador, né? A alimentação do futuro, onde inovar no nosso sistema alimentar. Mas antes de falar como definir os caminhos que a gente tem que trilhar para esse futuro, eu acho que é sempre bom dar uma olhadinha para o passado e compreender como que a gente chegou aqui, né? E quais os nossos desafios e o que está funcionando e o que não está funcionando para a gente olhar no futuro. Então, eu vou começar a minha fala falando rapidamente do reporte de nutrição global, que é o Global Nutrition Report, que foi publicado essa semana, na terça-feira. Então, esse Global Nutrition Report, ele é tipo de um balanço anual sobre o estado da nutrição mundial, tá? E ele é produzido de forma independente. A conclusão desse relatório é de que, apesar de alguns progressos, as dietas não estão ficando mais saudáveis e elas, na verdade, exigem também cada vez mais do meio ambiente, enquanto persistem níveis inaceitáveis de nutrição no mundo. Isso olhando para 10 anos atrás. Então, a gente está piorando a alimentação da população globalmente, né? Quando a gente olha no detalhe alguns resultados desse reporte, eles dizem que o mundo está muito longe de cumprir a maioria das metas globais que a gente tem de nutrição, por exemplo, de redução de obesidade, redução do consumo de sal, né, diminuição da pressão arterial, enfim, mais de 40% de todos os homens e mulheres no mundo estão acima do peso, né? E 39 bilhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso. É um dado alarmante, né? A boa notícia é que dos 194 países que foram avaliados nesse reporte, 105 estão num caminho correto ou tentando achar lá o seu caminho para cumprir a meta de combate ao excesso de peso na infância. E o Brasil está entre eles. Mas o otimismo acaba por aí, Paulo, pois nenhum dos países, segundo esse reporte, está no caminho de atingir outras metas importantes, que são metas de ingestão de sal, de interromper a obesidade em adultos, por exemplo, de diminuição de pressão alta e de diabetes. Só 6 países estão no caminho certo. Então, o reporte traz uma triste realidade, né, de que essas dietas do mundo estão longe aí de serem saudáveis e não melhoraram nessa última década. E o Brasil está numa situação bem ruim quando a gente olha os dados, né, frente a outros países. Mas ele está mais ou menos em linha aos demais países da América Latina, mas em um cenário crítico. Então, nos últimos 10 anos, o Brasil não fez progresso ou piorou em parâmetros como baixo peso ao nascer e baixa estatura de crianças, e também não está no curso para melhorar indicadores relacionados com doenças crônicas e não transmissíveis, como redução do consumo de sódio e pressão arterial, nem redução de obesidade e diabetes. Ou seja, um cenário muito triste para o Brasil. Seja lá o que a gente está fazendo, parece que não está funcionando. Mas esse reporte ele não traz só dados negativos. Ele também fornece um conjunto aí de recomendações e ações que a gente pode tomar para mudar esse cenário trágico, né? Em relação às dietas saudáveis e sustentáveis, o reporte inclui, por exemplo, recomendações do aumento da ingestão de alimentos que promovem a saúde e redução de alimentos de origem animal. E eu acho que aí não é segredo para ninguém, né? A gente sabe que já a ciência tem demonstrado que a base de uma alimentação saudável é realmente o maior consumo de vegetais, frutas, legumes, nozes, grãos inteiros, peixes e carnes magras, quando elas são incluídas, né? E uma ingestão relativamente baixa
de carne vermelha e laticínios com alto teor de gorduras e também os carboidratos refinados ou doces. Mas aí eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer para o Brasil, pensando, né, nessas soluções que a gente vê para o Brasil, será que nós no Brasil estamos promovendo essa dieta que é saudável e sustentável? E aí eu trago uma reflexão aqui, por exemplo, do nosso guia alimentar para a população brasileira, né? Que diferente dessas recomendações que eu acabei de comentar, ele tem um foco muito maior no processamento de alimentos e não no valor nutricional desses alimentos. E diversos pesquisadores no mundo, eles estão agora questionando esse foco no processamento ao invés do foco nos nutrientes, né? Então, o guia, por exemplo, ele recomenda evitar alimentos chamados ultraprocessados, como aí um pouco condenando um pouco a tecnologia ou o processamento de alimentos. Mas 3 estudos, por exemplo, publicados no mês passado, eles mostram que retirar esses alimentos da dieta, na verdade, pode acarretar ingestão deficiente de micronutrientes importantes e agravar problemas de saúde pública da nossa população. Então, um dos reportes, inclusive, fala que essas políticas públicas, elas podem trazer problemas sérios se implementadas dessa forma, né? E nesse contexto, então, o que a gente pode fazer, né, pensando na alimentação do futuro? A gente tem que lembrar que a gente tem aí 9 a 10 bilhões de pessoas para serem alimentadas em 2050, né? E a gente vive num planeta de recursos limitados. Se a gente lembrar que hoje nós somos 7,5 bilhões, para a gente chegar no 9, 10 bilhões, a gente tem aí um crescimento importante nos próximos 30 anos. E como então, né, voltando à sua pergunta, depois dessa introdução, alimentar essa população de forma saudável e sem matar o planeta, né? Diversas soluções estão sendo propostas, estudadas e implementadas. Eu vou citar aqui apenas algumas para a gente, né, ter o que discutir. Então, primeiro a gente tem a questão do desperdício de alimentos. E aqui a tecnologia é uma aliada, né? A gente tem aí tecnologias super interessantes que ajudam a identificar quando o alimento ainda está próprio para consumo, né? Então, selinhos que você põe no alimento para ver se ele está bom, não está, se ainda dá para consumir. E a gente tem também do outro lado diversas tecnologias já super conhecidas para preservar alimento por mais tempo. Alinhado a isso, a gente também tem a questão da segurança de alimentos, né, que segue sendo muito importante. Como as doenças transmitidas por alimentos hoje, elas são menos frequentes que no passado, algumas pessoas parecem ter esquecido da importância de garantir a segurança, né, dos alimentos. Mas, de novo, a tecnologia tem ajudado a garantir esse pilar, né, seja com o uso de aditivos ou técnicas de processamento que ajudam na conservação do alimento. Depois eu acho que a gente tem que trazer o foco para padrões alimentares. Hoje parece haver um foco excessivo em alimentos individuais, né? Quem nunca ouviu, tipo, esse alimento é bom, esse alimento é ruim. E a gente sabe que não é assim, é o padrão alimentar, que inclui o tipo de alimento, a quantidade consumida, a frequência de consumo, né? É tudo isso que vai impactar a saúde. E tecnologias hoje também estão ajudando o consumidor a entender melhor a dieta como um todo, né? Por exemplo, a gente tem hoje aplicativos em que você coloca o seu dia alimentar e ele faz uma análise do seu dia alimentar. Então, isso é mais importante pensar nesse padrão do que em alimentos individuais. Aí a gente tem grandes inovações em relação à produção de alimentos análogos aos de origem animal, né? Que tem um menor impacto ambiental, como tem sendo estudado. E aqui há inúmeras tecnologias sendo aplicadas, né? Desde ingredientes novos, como algas, insetos, a gente tem a produção de carne em laboratório, que hoje já existe, né? Já é realidade, e até impressão 3D de alimentos, por exemplo, de origem vegetal. Mas isso não significa que não há espaço para os alimentos de origem animal, como a carne. Há sim. E, na verdade, muitas populações devem sim consumir alimentos de origem animal. Mas o que a gente precisa olhar é a quantidade, né? Parece que, de maneira geral, há um consumo excessivo de principalmente carne vermelha e por isso que precisa ser reduzido. Mas mesmo quando a gente fala em produção de carne vermelha, ainda é possível tecnologias para diminuírem o impacto ambiental dessa produção. Eu achei muito interessante, eu li um dia desses, o uso de um aditivo, de uma enzima que pode ser adicionada à alimentação do gado e aí reduz a produção de metano durante a digestão. Então, assim, a tecnologia está trazendo aí diversas inovações que estão melhorando a produção também de produtos de alimento de origem animal.
E por fim, eu acho que só para pontuar aqui, a questão da nutrição personalizada, né? Que é o reconhecimento de que nós somos diferentes e, portanto, temos necessidades diferentes. E hoje já tem inúmeras tecnologias emergindo também em relação a entender melhor as necessidades individuais. Hoje muitas pessoas já usam alguns aparelhinhos para medir passos, medir pressão. Então, cada vez mais a gente está conseguindo entender como que é o ser humano individualmente, né? E trazer soluções melhores para eles. E para concluir, assim, né, eu acho que de todos esses exemplos que eu dei, uma palavra que foi comum a todos os exemplos é a tecnologia, né? Então, o futuro saudável e sustentável, ele é tecnológico, né? Apesar de algumas pessoas terem uma visão com um certo romantismo aí do passado, a alimentação do passado, ela não era mais saudável e nem era melhor para o ambiente do que a gente tem hoje. Isso é uma falácia. E hoje mesmo eu vi um dado interessante do IBGE, não sei se vocês acompanharam, mas saiu a nova expectativa de vida do brasileiro, né? E que vem aumentando, segue aumentando. Então, assim, não faz sentido a gente querer voltar para o passado, né? Os alimentos de hoje, eles não estão, pelo menos, matando a população como alguns querem acreditar, já que a gente também está vivendo mais, né? Então, a gente tem que olhar com cautela alguns desses dados. E então, Paulo, se eu pudesse tentar resumir assim, como que a gente deve pensar os alimentos do futuro, pensar nessa saudabilidade das pessoas e do planeta, eu diria que realmente não há uma resposta única, diferentes frentes aí sendo trabalhadas com resultados promissores, mas eu deixo como reflexão uma frase que é a conclusão de um estudo científico em que os autores eles dizem assim, eles fazem a recomendação de que a gente deve focar em desenvolver alimentos processados cada vez mais saudáveis e sustentáveis e não em evitar os alimentos processados, né? O processamento de alimentos. E eu acho que essa já é uma sugestão muito válida quando a gente pensa no cenário do Brasil, já que o processamento, a tecnologia de alimentos parece estar sendo atacada, né, de uma forma que pode até ser considerada irresponsável, e aí que pode trazer, inclusive, malefícios a longo prazo para a população brasileira, como deficiência de nutrientes, enfim, diversos pontos aí que podem estar atrelados. Então, eu acho que a solução, ela passa pela tecnologia. Ô, Fernanda, obrigado. É sempre inspirador ouvir você falar e eu acredito que no Brasil, a gente trazendo o foco um pouco mais para o Brasil, é uma vergonha a gente ter 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, assim, a gente tem que partir, né, Edward, da ação, da conversa, do debate, que sempre é bom, para ações concretas de como resolver essa questão da nutrição. Talvez, Fernanda, passe por ações com a infância, na escola, que até a ONU lançou recentemente um programa para isso. Mas é motivo para a próxima pergunta, e eu já vou perguntar para o Edward, porque o Edward, a Givaudan é uma das maiores empresas do mundo em ingredientes, está na ponta dessa grande revolução de novos ingredientes, alguns produtos que a Fernanda citou. Edward, como é que você está vendo essa transformação dentro do escopo de sistemas produtivos e novos ingredientes, e como a biodiversidade brasileira, né, pode nos dar essa janela de oportunidade para o futuro? Claro. Eu concordo em grande parte, 100% com a Fernanda, com as colocações, né, essa coisa do foco na dieta, no estilo de vida, mais do que no alimento em si, né? Mas, claramente, as palavras que a gente mais escuta é revolução, transformação. Isso, de fato, está acontecendo. E eu gosto, talvez, de simplificar, né? Porque a gente tem pouco tempo aqui, talvez seja mais interessante. Para mim, claramente, a gente vê duas eras, né? Corre o risco aí de ser um pouco injusto, mas talvez a primeira preocupação da indústria, do sistema de alimentos, estamos falando aqui de distribuição, serviço de alimentação, a indústria, foi de disponibilizar alimentos em quantidade, em escala, para atender as populações. Então, isso, o sistema respondeu muito bem.
Outra preocupação foi entregar segurança do ponto de vista de saúde do indivíduo. Então, hoje em dia ninguém passa mal, é muito difícil as pessoas passarem mal, né? Desde as boas práticas de fabricação, sistemas de preservação, embalagem, enfim, toda a tecnologia que a Fernanda se referia, ajudaram a que menos pessoas tivessem enfermidades relacionadas à contaminação e assim por diante. O que nós também fizemos foi democratizar esses alimentos. Eles ficaram muito mais acessíveis, né? As pessoas podem comprar esses alimentos, né? Então, a gente pode também colocar aí a questão da indulgência. Então, hoje em dia é muito mais seguro, né, viver do ponto de vista de eu ter algum alimento muito próximo a mim, eu poder comprar, a grande maioria, comparado, obviamente tem que comparar com o passado, né? A gente ainda tem muito que caminhar, ainda faltam muitas pessoas para entrarem, para serem incluídas nesse consumo de alimentos. Infelizmente, ainda falta muita gente. Mas se a gente olhar para o passado, existiam muito menos pessoas ainda dentro com capacidade de consumir alimentos. Enfim, a indústria, o sistema, o serviço de alimentação e distribuição resolveu muito bem esses desafios, vem resolvendo sistematicamente. Sempre houve inovação por tecnologia, por modelos de produção, tanto no agro quanto na indústria. Isso sempre foi objeto de inovação, objeto de melhora, né, nas últimas décadas, desde que a gente, pode dizer assim, desde o início do século passado, quando a indústria de alimentos se caracteriza como uma indústria. O que talvez a gente não foi bem, né, nós não tiramos um 10, foi nessa questão da nutrição, né? Nós talvez entregamos muito calorias vazias, né, na ânsia de entregar alimentos mais baratos, mais indulgentes, com um estilo de vida mais sedentário como nós temos, né? A gente tem essas epidemias, esses problemas, esses novos problemas, né? Se em algum momento no passado nós olhássemos o quanto a gente tinha de fome, o quanto a gente tinha de obesidade, 4, 5 décadas atrás, era muito mais fome, muito mais falta, né, de alimentos, e muito menos obesidade. Agora a gente tem uma epidemia de obesidade e uma população menor com problemas de disponibilidade de alimentos, né? As duas coisas são ruins, né? Então, eu gosto muito dessa coisa do foco na dieta e no estilo de vida, mais do que no alimento em si. Eu posso consumir qualquer alimento, desde que ele esteja na proporção, na quantidade adequada, desde que ele esteja, de alguma forma, ele seja seguro, né? E quase sempre ele é seguro, a gente corre pouco risco nesse sentido, e eu tenho um estilo de vida saudável, fazer exercício, ter realmente uma vida que comporte, ou seja, o que eu vou gastar mais ou menos vai balancear com o que eu estou ingerindo, né, com a quantidade de calorias e nutrientes que eu estou ingerindo, né? Então esse é um ponto aí que... Agora, olhando para o futuro, né, então o que é essa transformação, essa revolução? Ela é claramente muito mais orientada naquelas áreas que nós não fomos bem, né, onde o sistema de alimentos não foi bem, né? Parte de nutrição talvez o primeiro ponto, ou tão importante quanto vem a questão do impacto no planeta, né? Nós podemos produzir alimentos também indulgentes, também em quantidade, também baratos, enfim, também bem distribuídos, porém com muito menos impacto no planeta. Então, a boa notícia, o que a gente tem visto, é que as empresas já têm consciência disso. Elas já estão destinando recursos, ela já tem lá nas linhas de orçamento muito mais dinheiro, capital, para financiar essas novas gerações de alimentos que têm todos esses valores que eu coloquei, né? E com o menor impacto possível, né? Então, cada vez mais eficiente do ponto de vista de redução de perdas, de utilização, aproveitamento dos nutrientes, otimização. A gente está caminhando também para a questão da nutrição personalizada, que eu vou realmente ter os ingredientes desenhados sob medida para cada um de nós. Isso vai ficando cada vez mais disponível, popular. Então, sim, a gente está vendo uma revolução positiva, onde todos esses elementos que são tão importantes, né, dessa grande equação, estão sendo resolvidos, né? Talvez o último
desafio agora é essa questão, a gente tem uma certa urgência, ou muita urgência, em resolver o problema de sustentabilidade, né? Então, não dá para conviver com perda de 30% dos alimentos. Isso é uma coisa que é vergonhoso, né? Então, como é que a gente faz para endereçar isso, né? Agora, Edward, a questão de proteínas alternativas, né, que pelo Brasil ser um grande produtor de proteína animal, tem um certo debate, vamos dizer, nessa cadeia. Como que a indústria de ingredientes está trabalhando com os principais players hoje, que são as startups que estão revolucionando esse mercado? Como é que vocês estão posicionados? Que forma de interação e como isso lá fora a gente pode replicar aqui no Brasil? Cada vez melhor, né? Acho que a indústria tem aprendido a se relacionar com esse universo, né, do que a gente pode chamar de food tech, né, com as startups que, via de regra, são egressos do universo acadêmico, que estavam meio longe, estavam um pouquinho distantes aí talvez no Brasil mais do que em outros lugares, né? Existia talvez um muro, né, entre o mundo acadêmico e o setor produtivo. A gente tem procurado quebrar esse muro e conhecer um pouco mais do outro, tentar trabalhar de forma colaborativa. Então, a gente quer aproveitar o muito que existe de conhecimento, de estudos. Como é que a gente faz para trazer essa biodiversidade? Como é que a gente faz para ela sair das bibliotecas, das teses, das monografias e chegar na mesa do consumidor, né? O Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do planeta em plantas. Então, nós temos uma responsabilidade, quase que obrigatório, que nós conseguimos converter isso em valor, isso em riqueza para o país, né? Então, o que a gente tem visto é que essa geração de empreendedores de base tecnológica, que são as startups, trazem modelos, produtos muito interessantes que a indústria está muito interessada. Então, a gente está aprendendo a trabalhar junto, a gente só vai melhorar essa relação com as startups, do ponto de vista da indústria, né? O setor público também tem entendido e se aproximado, o que, mais uma vez, é muito bom. Então, essa conversa entre os setores, entre esses atores, né, do sistema, tem melhorado muito, né? Os produtores têm entrado também na conversa. Então, aparentemente, todos têm objetivos convergentes muito bons. Então, a gente vai conseguir, se nós conseguirmos nos organizar, né, se nós efetivamente tivermos um ecossistema e não um egossistema, como dizem, né, a gente vai conseguir fazer muita coisa. A gente tem todos os elementos, os ingredientes para criar um sistema muito interessante. Outro ponto importante, isso é um pouco relacionado ao tema do evento, né, a questão de governança, né, o ESG, né, e a questão de responsabilidade. Cada vez mais esses modelos novos, eles se preocupam com a repartição de valor. Então, bem, deixa eu entender a cadeia e como é que eu faço para distribuir benefício e realmente a riqueza de uma forma mais interessante ao longo da cadeia. Então, as indústrias têm isso muito claro nas suas agendas, o que é muito bom, né? Então, a gente tem... Eu vejo com otimismo, né? Minha única preocupação, né? Não é a única preocupação, mas talvez a minha maior preocupação é a questão do tempo. A gente tem que ir rápido, a gente precisa se entender bem, rápido e construir junto, né? Então é um pouco da visão aí que a gente tem, né? Não, eu até vou fazer um comentário antes de passar uma pergunta para a Fernanda. No evento que nós fizemos em outubro, o Gabriel Delgado, do ICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, fez uma ponderação importante para a região, que a sustentabilidade que você tocou, Eduardo, é geopolítica estratégica para a América Latina, né? É o nosso petróleo, vamos dizer assim, né? Então, a oportunidade está aí, né? E o Kleber Soares, ele abriu aqui esse painel do MAPA, né, que é o secretário adjunto de inovação, dentro do Ministério da Agricultura, tem um foco muito grande e o entendimento, e pela primeira vez eu vejo um plano estratégico para esse novo modelo, né? Tem o Plano Nacional de Proteínas Alternativas, que está em consulta pública atualmente, tem todo o ABC+, tem várias frentes no Ministério que encaixa perfeitamente com essa transformação, né? Sem dúvida. Então, Fernanda, dito isso, o Edward tocou
num ponto que eu gosto muito, que é personalização de dieta, né? Não sei se é por causa do tempo avançado que eu tenho de vida, mas é uma coisa que me chama a atenção. Eu tive há 2 anos, antes da pandemia, na Alemanha. Está bem difundido na Alemanha esse conceito, né, com empresas já operando isso. Como é que você vê isso, se isso realmente é uma tendência para ficar? Com certeza, eu acho que a tecnologia ela está aí para ficar, né? Ela está aí para trazer cada vez mais ideias para a gente, para conseguir entender cada vez mais como que funciona o ser humano. Eu acho que a gente vem de uma era de generalização, vamos dizer, mesmo porque os problemas que a gente tinha no mundo, se a gente pensar há 100 anos, né, a gente tinha questões de deficiência de micronutrientes, e de repente a gente descobriu que se a gente adicionasse esse micronutriente ao alimento, a gente conseguia resolver um problema em massa, né, que a grande parte da população ficava beneficiada com aquilo. Então eu acho que a gente vem dessas conquistas, elas são muito importantes, elas foram importantes para a gente chegar onde a gente está hoje, né? Mas eu acho que agora o próximo passo é realmente essa questão da personalização. A gente sabe que apesar de sermos todos iguais, somos diferentes, né? Então, eu acho que olhar um pouco nesse detalhe do que é a necessidade específica para aquela pessoa é realmente uma tendência que está aí para ficar. E que contradiz um pouco com como a forma como a gente age hoje, né? Porque hoje, se a gente pensar, as políticas públicas, elas também são baseadas em guias que são recomendados para a população. Então, a gente também tem políticas públicas populacionais, que tem o seu papel, faz sentido, né, dentro desse pensamento do todo. Mas a gente tem que, sim, cada vez mais ir no detalhe. Então, eu acho que a dieta personalizada, né, essa personalização da dieta, ela abre um espaço muito bacana para a ciência, para a inovação, mas também a gente tem que ter cuidado com as fake news que estão hoje por tudo da nutrição, né? Então, assim, a gente tem avanços muito interessantes sendo feitos, mas também a gente não pode cair no erro de, por exemplo, a gente vê aí influenciadores de nutrição dizendo, não, então para mim funciona para você, e aí começar com essas dietas loucas, com essas recomendações que não têm realmente muita base. Então, é só uma preocupação a mais que eu trago, porque eu acho que a personalização, ela sim existe, ela é científica, tem muita coisa bacana sendo descoberta aí, mas a gente também tem que tomar cuidado com o oportunismo que às vezes aparece, né, principalmente de influenciadores que a gente vê por aí, em que passa a ser algo comercial e não verdadeiro, né, não científico. Mas, sem dúvida, a gente tem que cada vez mais entender que o que funciona para mim pode não funcionar para uma outra pessoa. E aí, de novo, a questão dos padrões alimentares, então reforçando, né, também o que acaba de ser dito, de que não é um alimento individual. Claro que a gente tem que usar o alimento dentro da dieta, né? Mas não é um alimento individualmente que vai resolver o problema. É realmente como que eu entrego os nutrientes necessários e a nutrição necessária, da forma necessária para aquela pessoa. A gente tem que lembrar que não só as necessidades nutricionais das pessoas são diferentes, mas as necessidades sociais, emocionais, financeiras são diferentes. Então, a personalização da dieta, ela tem que abordar todos esses elementos. Então, não adianta eu recomendar para uma pessoa que é super ativa, que não tem tempo, que ela cozinhe em casa por 3 horas. Né? Não cabe na vida dela, e talvez ela não siga uma dieta saudável também por conta disso. Então, eu acho que a personalização, ela também, às vezes as pessoas pensam só nos nutrientes em si, mas ela é muito mais, ela tem que envolver todo o padrão alimentar dessa pessoa. Mas, sem dúvida, é algo que está aí para ficar, e a gente tem muito ainda que aprender, e é uma área, assim, encantadora. Obrigado, Fernanda. O Edward, na minha visão, a gente vê que as startups que estão aparecendo, e o Brasil já criou esse ecossistema de startups, né, no Ag Food Tech. Eu vejo que as startups são catalisadores dessa transformação. Né? Você vê que aparece startup a 200, 300 por ano no Brasil,
Como que é esse relacionamento indústria, que é uma indústria consolidada, com startups, né? Talvez algumas dicas para os empreendedores, né? O que a indústria pode fazer, o que a startup deve olhar, talvez aqui fosse um foco interessante para dividir. Legal. Não, claramente é um aprendizado mútuo, né? Porque, via de regra, esses novos empreendedores são jovens que têm uma visão já dentro dessa, talvez, nova era, né? Então, ele já vem com todos esses valores que eu tinha comentado antes, da parte de nutrição, impacto no planeta, disponibilidade, tudo isso já muito claro, né? E a indústria precisa dessas tecnologias, desses modelos para construir a inovação. Então, cada vez mais o que a gente vê são modelos associativos, a gente procura fomentar, pode ser financiando, pode ser disponibilizando tecnologia, recurso para que aquilo se materialize o mais rápido possível. Ou seja, de alguma forma, nessa relação, conhecendo cada vez mais a necessidade dessa startup, desse empreendedor, que geralmente é quase sempre são poucas pessoas que estão investindo muito tempo, os recursos são escassos, então as coisas têm que sair o quanto antes, então a coisa precisa acontecer. Não é fácil ser uma startup em qualquer setor e não é nada diferente na parte de Ag e Food Tech. Então a indústria pode e deve fomentar, auxiliar, amparar para que essas ideias tomem corpo e se desenvolvam e tragam o benefício. Todas essas... é interessante porque em 2019 eu tive numa feira internacional lá na Israel de Food Tech e me chamou a atenção que cada uma das startups tinha uma ideia, um produto, uma coisa muito diferente, mas se a gente olhasse os valores, né, existiam alguns elementos que eram os mesmos. Olha, eu vou gastar menos, eu vou impactar menos, eu vou... questões éticas também, ou seja, eles buscam resolver essas equações que os novos consumidores, que a sociedade precisa, que o planeta precisa, de uma forma muito interessante, usando tecnologia, né? Então, a tecnologia é o grande motor, a ciência, a tecnologia é o motor por trás disso. Eu gosto muito dos posts e das colocações da Fernanda, eu sigo lá assiduamente, e ela falou um pouco das fake news, né? A gente vive um ambiente, né, que ele se dá muito para narrativas e histórias, né? Eu brinco com os amigos, a gente vive o terraplanismo alimentar, né? Que isso algumas TVs abertas, né, gente muito influente fala, né? E gente, né, com bastante audiência fala, né? Enfim, eu acho que não se sustenta, tem um lado romântico, um lado místico, que captura muito, mas a gente tem que talvez separar o joio do trigo e olhar realmente a ciência do ponto de vista mais profundo, de entender realmente os impactos. A gente quase sempre não tem soluções mágicas para tudo, né? Então, se a gente ficar dividindo isso é bom, isso é ruim, invariavelmente a gente vai ter um trade-off. Assim, invariavelmente eu vou ganhar um pouco de um lado e vou perder, né? Eu preciso realmente ter uma balança muito bem aferida para entender os meus ganhos e perdas em cada escolha que eu faço. Não tem um alimento que ele é o mais sustentável, ele é o mais nutritivo, ele é o mais gostoso, ele é o mais barato. Não existe. E mesmo se existisse e eu só comesse ele, eu ia enjoar, em 3 dias eu não ia aguentar mais aquilo lá, né? Então eu não quero ficar 150 anos consumindo uma coisa só, que é a melhor coisa do planeta, é uma coisa absolutamente aborrecida e é fora da realidade, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses extremos, com essas grandes definições, né? Essas coisas definitivas que a gente escuta todo o tempo. Então, cuidado com o terraplanismo alimentar, pessoal. Essa é um pouco a minha mensagem aqui. Isso é muito interessante, porque quando saiu a internet lá atrás, né, o jornal ia acabar, não ia ter nada, né? É sempre o extremismo em qualquer nova onda que vem, né? O alimentos não foge muito disso, né? E essa colocação dos empreendedores, Eduardo, é muito legal. E o que eu sinto no dia a dia do Hub, né?
é um desconhecimento de que fazer com uma boa ideia, né? O desconhecimento, o apoio, a boa mentoria e funding, né? O Brasil carece de um sistema organizado de incentivo a esses empreendedores, em qualquer área. Nós estamos aqui no Agri-Food Tech, mas em qualquer área, né? Então, às vezes, o empreendedor morre porque o fundo de Venture Capital demorou 3 meses para analisar um negócio que talvez, se tivesse um pipe, um flow de apoio do governo ou de algumas agências, né, poderia alavancar ainda mais isso aí, né? Eu acho que a indústria pode, eventualmente, no futuro, ter um papel nisso também, né? De funding disso aí, né? Sem dúvida. E agora eu vou voltar para a Fernanda. Uma das coisas que o Brasil pode ser player global é essa questão de proteínas vegetais, mas também nós podemos ser um player global de alimentos nutritivos saindo da terra, a biofortificação. Lá, não precisa adicionar na cadeia. E aí a Embrapa faz um papel interessante nessa pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, você vê isso como também um pilar de desenvolvimento futuro. Eu sempre penso um pouco mais nas crianças, porque eu acho que a base começa ali, mas, obviamente, quando você come uma papinha que vem uma mandioca com antioxidante da terra, é diferente de você, eventualmente, adicionar isso e tal. Então, como é que você vê isso, Fernando? Esse é um tema muito interessante. Realmente, o trabalho que está sendo feito é incrível, né? Eu acho que vários progressos estão acontecendo. E vem também da história do passado, né? Então, realmente, a gente aprendeu que se a gente adicionasse ali no alimento pronto, isso ajudava muito em termos populacionais. E agora a gente está descobrindo que se a gente adiciona, né, ou se a gente modifica, se a gente usa tecnologia no campo, na semente, né, nessa produção, a gente já consegue que isso venha naturalmente, né? Eu não gosto muito do termo natural, eu acho que inclusive ele pode ser enganoso algumas vezes, né? Algumas pessoas pensam, mas alimentos naturais são melhores, e aí falam da melancia, e eu falo, então, mas a melancia que a gente come hoje não é exatamente a melancia que a natureza criou, é uma melancia já que foi modificada pelo homem, né? Que já teve a sua adaptação ali, modificação genética, para chegar naquilo que é hoje. Então, esse conceito de natural eu tento fugir um pouco, mas sim, se você consegue que a produção já venha com isso, você evita uma necessidade futura da adição depois do alimento pronto, né? Então, nesse sentido, sim, a gente tem um benefício interessante. O que eu acho importante, eu acho assim, quando a gente olha a questão de tecnologia de desenvolvimento, eu não tenho dúvidas de que isso é o futuro, de que isso é a realidade já, né, não só o futuro, e de que isso vai trazer inúmeras melhorias para a população. A minha preocupação também, só para trazer, né, de como a gente pode também atuar para melhorar todo esse sistema, é a parte de comunicação, né? De novo, voltando aí nas fake news, como que a gente evita que essa tecnologia, que é super interessante, super bacana, seja vista como negativa pela população. Porque a gente está vendo hoje esse conceito do natural que eu comentei é muito forte, então parece que algumas pessoas têm uma certa aversão à tecnologia ou querem acreditar que a tecnologia ela é ruim. Então, a gente tem exemplos aí do agronegócio já, quando a gente fala de geneticamente modificado, né, já traz aí uma preocupação que não faz sentido, né, mas enfim, algumas pessoas têm um certo medo em relação a isso. Então, como que a gente consegue trabalhar, e aí, Paulo, falando das crianças, é a nossa oportunidade, né, como que a gente consegue trabalhar bem as crianças para que elas consigam enxergar esse benefício e usufruir, né, desse benefício. E aí eu acho interessante, eu vi recentemente um grupo de mães de crianças pequenas, né, que são mães que de alguma forma têm uma ligação com o agronegócio e que elas começaram a ver que os materiais escolares usados nas escolas dos filhos delas traziam o agronegócio como algo ruim,
com muitas coisas que não são verdadeiras, né, informações do passado, como que ainda existe trabalho escravo no agronegócio brasileiro, que a monocultura é um grande problema, mas com dados incorretos. Então, elas começaram também a fazer um movimento para tentar resolver isso, né? Porque imagina, se a gente já está colocando na cabeça da criança, né, ou está nos livros que são usados para a criança aprender, que tecnologia é uma coisa ruim na parte de alimentos, de produção de alimentos, enfim, como um todo, você está construindo uma sociedade que está com um conceito errado e que vai não utilizar, não usufruir de toda essa tecnologia, né? Então, eu acho que essa parte de educação, e aí pensando nas crianças, ela é muito importante. Hoje a gente tem também toda essa questão de aditivos, e as pessoas nem sabem o que é um aditivo, né? Muitas das pessoas que criticam não sabem o que é. Então, por exemplo, o que eu comentei desse aditivo, dessa enzima que pode ser adicionada na comida do gado, né? É uma coisa super bacana. E aí você vai falar que é ruim, faz mal. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito a comunicação e talvez até com crianças para que a gente possa usufruir melhor dessas tecnologias super interessantes, como essa de biofortificação, que realmente é incrível. Para que eu adicionar lá na frente, se eu já posso adicionar aqui atrás, né, para que já seja produzido daquela forma como eu quero. Então, realmente uma tecnologia incrível, mas como que eu faço para que essa tecnologia não morra, né, na percepção do consumidor, da população. Então, eu acho que esse é um trabalho que também é nosso, né? Às vezes a gente pensa só na questão da tecnologia como especialistas, às vezes a gente está tão envolvido naquilo, a gente pensa tanto na área técnica, né? E eu acho que é importante também a gente pensar bastante na área da comunicação para a gente garantir um apoio para essas tecnologias, né? Para que a população efetivamente seja beneficiada. Interessante, Fernando. Bom, eu sou da época que começou o GMO, né? Que é toda essa história lá atrás, 30 anos atrás, e foi um vacilo da indústria, né? Não reagir na época de uma coisa que não tem nada a ver, né? E tem grupos... Não, sem dúvida. Um comentário aqui é interessante, né? O que a Fernanda coloca, porque ligando com a primeira pergunta que você me fez, fazendo um paralelo aqui, as startups, né? Por que nós precisamos processar o alimento? Por que nós precisamos das tecnologias e assim, enfim, e daí derivou essa quimiofobia, toda essa coisa de, né, olha, se é processado é ruim, né? A primeira startup, talvez que se tenha conhecimento, é interessante essa história. Ela saiu de um concurso que Napoleão fez, né? Ele falou, olha, eu preciso alimentar as minhas tropas lá na frente, lá no campo, eles estão cada vez mais avançando, né? Então, como é que eu faço para o alimento chegar íntegro lá, né? Então, na medida que nós fomos, a gente pode fazer um paralelo, na medida que a gente foi urbanizando, né, a sociedade foi se urbanizando, eu tinha um problema, eu tiro do campo, como é que eu faço para isso chegar em estado íntegro para a alimentação? Como é que eu faço para não contaminar? Então, teve lá um pesquisador, o Nicolas Appert, né, que inventou, né, o sistema de apertização, que era o primeiro alimento em lata, né? Então, o Napoleão conseguia alimentar, né, os seus soldados lá na frente de batalha, né, através de alguma coisa que conseguia se conservar por, né, muito mais tempo. Então, aí começou a tecnologia. Foi uma startup, ele ganhou 5 mil francos, que era uma fortuna na época, né? Então, assim, talvez a gente tem que entender de tudo que a indústria desenvolve de tecnologia, a universidade, né, desenvolve tecnologia, para garantir a segurança, para garantir que a gente vai ter o que a gente precisa, o que as sociedades precisam, né? E a indústria vem popularizar, distribuir, o sistema de alimentos vem disponibilizar isso para as populações, né? A gente precisa de uma melhor eficiência, na minha visão, né? Ou seja, uma medida clara, eu perco 30%, eu não quero mais perder 30%, precisa ser mais nutritivo, precisa ser mais personalizado, tem vários aspectos que eu posso melhorar, usar menos água, emitir menos carbono, enfim, tem várias coisas para melhorar, é ótimo, a gente tem muito claro isso, né? A gente já sabe disso. Poder público, setor privado, academia, agora é trabalhar junto para construir alimentos mais saudáveis, um sistema, né, esse novo sistema muito mais interessante. Sim. Sem demonizar alimentos, sabe, sem demonizar tecnologia, isso é bobagem. A gente não pode seguir por esse caminho, né?
Se eu puder fazer um comentário, desculpa, Paulo, Não, não, por mas eu favor. achei super interessante esse da primeira startup. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente é bem por aí, né? E uma coisa que me chamou a atenção da sua fala, Edward, que eu também concordo, mas que eu vejo como ainda um problema que a gente tem aqui no Brasil, é essa relação indústria e universidade, né? Porque a gente sabe que essas tecnologias, muitas dessas inovações, elas podem surgir ali na universidade e a indústria depois da escala, né? Da acessibilidade para essa tecnologia. Mas o que a gente vê em muitos países, eu pelo menos tive uma certa experiência na Europa, morando lá um tempo também, eu vi que essa integração ela é mais próxima. Mas no Brasil, a parte de engenharia de alimentos eu acho que até tem um pouco mais, a parte, né, mais tecnológica, mas a parte de nutrição a gente está muito distante, né? Então, parece que essa conexão indústria-academia no Brasil ela é vista como negativa, né? Como uma conotação que não é verdadeira, né? Que parece. Enfim, e eu acho que isso é um desafio para a gente também. Eu não sei qual é a solução, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que encarar, porque isso dificulta a gente implementar tecnologias novas e dar acessibilidade, dar escala para ideias tão bacanas que às vezes surgem. Um caminho são as startups hoje, né? Porque as startups hoje parece que estão fazendo esse papel desse gancho. Mas eu ainda sinto falta daquela conexão que poderia existir e poderia ser muito beneficiosa diretamente entre universidade, né, geração de conhecimento e indústria. Ô, Fernando, eu acho que aqui eu vou pegar um gancho. Quando você olha o modelo antigo de silos, né? Agricultura, indústria, distribuição até o consumidor, o que está sendo mudado, e o Food Tech Hub tem trabalhado nesses debates, você sabe, Fernando, que você participa, o Edu também, nós estamos falando de sistemas alimentares, né? É uma cadeia que se conecta inteiramente, não tem silos mais. Então, eu acho que essa é a grande transformação, que os stakeholders têm que se unir num elo que é inquebrantável ali, né? Porque não tem outra maneira de se trabalhar para o futuro, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental nessa transformação. E tudo isso do consumidor para trás. Antigamente era da frente para o consumidor. Agora quem dá a nota é o consumidor que está guiando essa grande transformação. E voltar um pouquinho no tema da comunicação, que também é tema caro para mim. A questão do GMO que eu estava falando, né, nós perdemos a batalha da comunicação. E eu tenho uma certa preocupação de uma tecnologia que está aí, a CRISPR, que é justamente onde a gente pode ter ganhos imensos de biofortificação, novos produtos, novos ingredientes, e que pode ter, se não bem trabalhado, também o mesmo viés, né, ideológico. Que é sempre o problema de ideologia. Então, esse é um ponto interessante do debate. Agora, um ponto de comunicação, que aí é uma provocação para o Edward, tem um relatório da ONU, que as grandes empresas de alimentos, e eu sou engenheiro de alimentos, então sou isento, trabalhei em indústria de alimentos, não tem feito um trabalho decente na comunicação dos seus produtos para as crianças. Isso é uma coisa, é um debate, né? E tem relatórios densos sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto de melhoria também nessa aproximação, né, Eduardo, da indústria com a sociedade, né? Essa transparência, não as rotulagens, que tem umas discussões de rotulagem, quadradinho vermelho, não é isso, eu estou falando, é transparência. Aí a indústria está caminhando. Então, eu queria ouvir a tua visão. A gente aprende errando, né? E a indústria ela fez várias meia-culpas, né? Então nessa jornada, né, de quase 100 anos de sistema onde você tem um elemento indústria, né, inserido, e claramente, então, eu acho que faz sentido um papel de observar, um papel regulatório para ter é importante ter essa discussão aberta na sociedade e você ser questionado sobre isso. Isso é importante. A indústria, talvez na ânsia de crescer e de expandir, ela
pecou em alguns lados, né, como a questão das calorias vazias, né, ou seja, a gente trabalhou muito a questão de barateamento de alimento e sem entregar o que ele poderia do ponto de vista nutricional. Então, isso sim, a gente tem que fazer uma reflexão e, bem, como é que a gente pode, né, agora, por outro lado, né, alguns exemplos que foram colocados pela Fernanda, a questão do ácido fólico, né, a questão do iodo, né, que a gente adicionou, enfim, a questão dessa nova geração de alimentos que tem muito mais conteúdo nutricional. Talvez o maior desafio agora é entregar isso num preço um pouco mais acessível, porque, né, a expectativa que se tem, né, e também, né, que foi comentado, olha, nós precisamos ter alimentos para todos os bolsos, né, e, se possível, com a melhor qualidade nutricional possível. Né? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Eu entendo que uma boa parte da solução está na biodiversidade brasileira. Né? Como é que eu... Né? E boa parte da informação, do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira está nas universidades. Então, esses muros que existem, né, e eu concordo totalmente com a Fernanda, talvez a engenharia de alimentos um pouco menos, nutrição, né, um pouco mais, a gente precisa quebrar esses muros aí, a gente precisa ter uma conversa muito mais direta. Né? Então, a minha experiência pessoal, conversando com professores, com pesquisadores, sempre é muito boa. Né? Então, a gente precisa quebrar também um pouco aqueles paradigmas, olha, não, e eles também gostam muito, falam, olha, o pessoal da indústria não são um bando de malvadões ali que querem, né, destruir o planeta. Não, olha, são caras que são gente como a gente. Né? Então, a gente está num momento interessante. Como a gente tem um problema comum, que é o problema ambiental, o problema, enfim, social, né, isso talvez seja um bom motivo para a gente começar a se entender. Né? E o governo já entendeu como isso, como você falou, o governo, que você falou aí, né, a iniciativa do MAPA e do Ministério da Saúde também. O Ministério da Saúde, a gente tem que, enfim, estou falando de agora, um governo ou de outro, mas já há muito tempo a Anvisa, acho que tem um comportamento muito, muito bom. Né? A gente tem que aplaudir essas instituições. Né? Claro, pode fazer uma crítica aqui, outra ali, mas eu acho que a gente acertou mais do que errou, na minha visão. Né? MAPA, Anvisa. Sim, né? sim. Legal. Nós estamos a 7 minutos do término. Eu queria, então, começar com a Fernanda com uma pergunta, Fernanda. 3 desafios que você vê que nós precisamos focar e executar para o futuro. 3. Vamos lá, difícil assim responder de bate-pronto, porque tem um monte, mas eu acho que um deles a gente explorou aqui bastante é a comunicação. Eu acho que não basta a gente desenvolver produtos que façam parte aí de uma alimentação saudável e sustentável, eles têm que parecer que são também. Então, eu acho que essa parte da comunicação, de explicar e tecnologia, enfim, tudo isso é um grande desafio e que precisa ser trabalhado. Eu acho que essa questão de como a gente une, né, a nutrição com a sustentabilidade, que é o foco que a gente tem hoje em dia, também é muito importante a gente pensar nisso. Hoje em dia, apesar de muito falado, ainda a gente tem poucos exemplos do que realmente é na prática, né, um alimento que é melhor nutritivamente e é melhor para o ambiente. Então, eu acho que continuar a pesquisa nessa linha, que seria o meu segundo ponto. E eu acho que talvez como terceiro ponto eu voltaria também no que a gente comentou de quebrar essas barreiras institucionais aí entre indústria, entre academia, para a gente não continuar nesses silos, né, para que a gente tenha mais essa integração, porque é com essa integração, com um olhar diverso que a gente vai conseguir achar soluções aí para o futuro. Então, de bate-pronto, eu diria essas 3. Legal, Fernanda. Pontos. Obrigado. Edward, o que você vê assim para... Acho que tem um problemão de curto prazo aí. Desculpa ser repetitivo, para mim é o food loss e o food waste, né? Ou seja, o que a gente perde de alimentos, né? O que a gente gasta de água e recurso e emite carbono para alguma coisa que não vai servir para ninguém. Né? Eu gosto muito da ideia da comunicação. A gente precisa repensar toda a comunicação, essa questão de quimiofobia, essa questão de medo e de alguma forma combater as fake news, esse terraplanismo alimentar que existe. Enfim, e
a questão da nutrição acessível, né? Como é que a gente faz para incorporar mais conteúdo nutricional de valor que o brasileiro precisa? Estamos falando de proteína, estamos falando de minerais, vitaminas, ou seja, como a gente faz para que isso fique mais disponível, né? Que isso seja mais democratizado, ou seja, de alguma forma, alimentação é inclusão, né? Então a gente precisa pensar nisso de uma forma séria, né? São, para mim, as urgências ou prioridades aí da agenda, né? Interessante. Que isso para o setor público, o setor privado e academia, quer dizer, todo mundo que está nesse barco aí, né? Interessante. Eu vou dar minhas 3 também, o que eu vejo de preocupação para o futuro. Primeiro é a formação de pessoas para essa transformação. O novo profissional que tem que vir e acompanhar essa transformação. Eu não sei se o currículo brasileiro das universidades ou pós-graduação está focado nessa nova era, né? Você pega a lista das principais universidades do mundo, são bem atrás, e algumas da Inglaterra que estavam bem atrás, ficaram bem na frente. Então, estão fazendo um trabalho, né? Bom, nós não estamos discutindo educação no Brasil faz tempo, mas é uma preocupação nessa cadeia, né? Que eu acho que é um ponto importante para dizer para a audiência, assim, que o agri-food no Brasil é 33% do PIB, né? 33%, 23% no agro e mais ou menos 10% que a indústria dá todo ano, né? 9,6% até 10%. Então, é um setor que precisa formar. Tem trabalhos do Senar, mas é um ponto que eu ponho de atenção. O segundo ponto de atenção que vai na esteira do funding que eu falei anteriormente, né? Pode ser funding pessoa física, pode ser family office, pode ser venture, mas pode ser capital de bolsa, né? Nós temos lá em Israel, né, Eduardo, as startups do The Kitchen Hub. O Jonathan ele está pondo na bolsa uma por mês, né? Então modelaram, né? Quando é o mindset do país para inovação, né? Então vamos dizer, esse mindset ainda não está fechado e funding é fundamental para esse crescimento. E o terceiro ponto que eu ponho aí mais para a indústria é o digital na indústria, né? O digital traz economia de energia, água, recursos, mitigação de carbono. Então parece que o digital não é TI, né? É todo um conceito. Nós temos grandes empresas do mundo, né, Eduardo, com foco nisso, hidrogênio. Então essa parte de energia acoplada na indústria de alimentos é fundamental no tema da sustentabilidade, né? Então eu colocaria essas 3 e por último a participação da sociedade nesse movimento e com esse cuidado de comprar informações certas, né? Porque quando você tem a informação certa, você tem a capacidade de ir para o caminho mais certo, né? Escolher melhor o seu produto, achar. Então, eu colocaria esses pontos e eu queria ver que tem mais alguma coisa. Fernando, temos 1 minuto e 40 segundos. Se você tiver mais alguma coisa, Fernando, se não... Eu concordo com todos os que foram colocados e acho que a questão também de acessibilidade, como o Eduardo trouxe, é muito importante, principalmente na situação que a gente está hoje de aumento, né, da insegurança alimentar. Então, é um ponto definitivamente que a gente tem que pensar como problema local nosso, né, que a gente precisa endereçar também. Acho que como ele comentou, a indústria tem alguns erros, mas eu acho que no total ela mais acertou do que errou. Então, isso também a gente precisa reconhecer e seguir nesse desenvolvimento. Dificilmente a gente vê Escherichia coli na indústria, né? Não. Isso está pacificado, né, Fernanda? Totalmente. Deu 7 ou 8 para a indústria. Tem mais algum comentário? Não, eu só queria agradecer a oportunidade e ficar à disposição. Bom, então eu agradeço a todos. Fernando, muito obrigado. Eu sei que o teu tempo está curto. Eduardo, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero que possam ter proveito dessas informações e boa sorte a todos. Obrigado.
Eu que agradeço em nome da São Paulo Tech Week. Muito obrigado, Edward, Fernanda, Paulo. Foi realmente um debate edificador aqui e espero que a gente consiga levar essas ideias para além dos muros do MIS e realmente ajudar a revolucionar esse que é um pilar tão importante da nossa economia e da nossa própria saúde, né, da nossa própria vida. Bom, em nome de toda a organização, agradeço mais uma vez a vocês. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por ter seguido conosco. Lembre-se que a conversa continua depois daqui na nossa plataforma em sãopaulotechweek.com.br. Lá você pode manter as suas interações e fazer aquele networking tão essencial em eventos como esse tipo, como o desse. E lembrando que esse é o nosso 4º dia, amanhã temos mais atividades. Iremos falar de educação, trabalho e audiovisual, com uma agenda recheada de conteúdos super interessantes. Então não percam, vejo vocês novamente essa sexta. Aqui é Bruno Monteiro, deixando um grande abraço.